gravação também. A aula já está sendo gravada. Ok. Compartilhar aqui. Vou botar a janela. Ok. Então, estabelecido então que é o elemento carbono, né? O selecionado para formar as moléculas que constituirão os seres vivos, né? Então, um pouquinho sobre ele, né? E aí, algumas considerações do ponto de vista químico, né? De por que a vida na Terra se dá a partir da escolha desse elemento carbono. Ele está localizado na tabela periódica. Antigamente era a família 4, agora aqui é a família 14. Observe, então, que o carbono tem como parentes o silício, o germânio e o estanho. Isso quer dizer que na sua esfera de valência, sempre 4 ligações, né? Aí do ladinho dele é a família 15, ou no caso a família 5A do nitrogênio. E aqui os gases nobres, o hélio, o neon e assim por diante, né? Claro que vocês sabem isso pela formação de vocês, segundo grau, das disciplinas de química geral, química inorgânica, né? Mas observem que a questão da valência, né? Ela foi estabelecida com base num modelo, que é o modelo do gás nobre. Então, o flúor, para ter a configuração do gás nobre, precisa de um elétron. O oxigênio, 2 elétrons. O nitrogênio, 3. O carbono, 4. Então, daí nasce o conceito tetravalente, trivalente, bivalente, monovalente. Né? Ok? E o carbono é sempre tetravalente. Não existe nas condições normais, na superfície da Terra, um carbono trivalente. Não tem. Né? Sempre a tetravalência é observada. Então, esse é o primeiro ponto. Aí, quando nós olhamos a composição isotópica do elemento carbono na superfície, ou na Terra, né? Então, a abundância relativa desses carbonos, né? Tem o carbono 12, que é o mais... Observe assim como é interessante isso, né? Que importância tem do ponto de vista da estabilidade, né? Os elementos são formados por vários átomos isotópicos, né? E cada um com uma contribuição relativa. Ou, por exemplo, o cloro, né? O cloro 35, tem 37, tem 38, bromo e assim por diante, todos eles têm uma contribuição de vários isótopos, né? Mas o carbono também tem 3 isótopos, mas notem a proporção isotópica, né? Então, por exemplo, o carbono 12, ele é majoritário, é 98%. Quer dizer assim, ó, se você imaginar uma molécula orgânica com 6, 7 átomos de carbono, um conectado após o outro, a chance que nós temos de encontrar nessa molécula 2 carbonos 13 ou 14 é muito, muito baixa. Então, isso mostra também que, do ponto de vista do núcleo, né, o carbono ele é bastante estável, né, porque ele tem as moléculas são constituídas por 99% de carbono 12, 6 prótons e 6 elétrons. Não é carbono 13, que tem uma deficiência em nêutrons, né? Não, desculpa, não é uma deficiência. Tem uma diferença entre nêutrons e prótons. Ou carbono 14, que aí tem maior diferença ainda. Então, aqui tu tem 6 prótons, 6 elétrons e 6 nêutrons. O carbono 13 tem um nêutron a mais. O carbono 14,
Tu tem 2 nêutrons a mais. E isso cria uma instabilidade no núcleo, né? O que acontece aí? As espécies de carbono 13 são menos significativas, uma menor distribuição na face da Terra, enquanto que o carbono 14, que é muito instável, ele tem uma composição isotópica abaixo de 0,1%, né? Desculpa, não 1/10, 1/10 de milésimo percentual, né? E esse carbono 14, ele é, na verdade, o carbono radioativo, que se decompõe. E a sua decomposição vai gerar fragmentos, né? E aí se pode medir o tempo de meia-vida dos materiais, né? Que são formados por carbono. A partir do estabelecimento desse valor, que é mais ou menos 5.700 anos, né? É o tempo que leva para que metade da amostra se decomponha. Isso é o tempo de meia-vida, né? E aí, claro, em função também de um fato importante, que os seres vivos, eles capturam e liberam gás carbônico. Captura, a fotossíntese captura gás carbônico e a degradação do ser vivo forma gás carbônico. Então, a diferença de massa entre o carbono 14 e 12 permite que se acumule nesses materiais decompostos, se acumule mais o carbono mais pesado, né? E evapore mais facilmente o carbono mais leve, que é o gás carbônico formado pelo carbono 12. Então, um ser quando ele se extingue na face da Terra, ele vai deixar um resíduo, vai deixar um rastro, né? Vai deixar uma marca. E essa marca pode ser monitorada a partir da datação isotópica. Ou seja, contar quantos carbonos 14, né, tem naquela amostra. Ok? Bom, um pouquinho mais, então, sobre a questão da estrutura atômica. Isso foi desvendado a partir de 1890, na virada do século XIX para o século XX, né? Então, no século XIX e XX, quando houve a mudança do século ali, muitos modelos foram criados e testados. O modelo de Dalton, o modelo de Rutherford e assim por diante. Depois, com as ideias da teoria quântica, nós podemos então imaginar que as moléculas são constituídas por uma unidade básica, que é o átomo. O A é um prefixo de negação do grego, quer dizer, não divisível. Nós sabemos que o átomo é divisível. Então, os átomos são formados por uma região central, núcleo, e uma região periférica, que são as camadas que contêm os elétrons. E aí, essa região é a eletrosfera, formada pelas camadas K, L, M, N, O, P, Q, né? E em cada camada você tem um número máximo de elétrons, e para cada camada se estabelece o chamado número quântico, né, que define a energia daquele nível. Quer dizer, os níveis mais afastados do núcleo são aqueles que têm uma interação mais fraca com a região nuclear. Lembrando, né, a região nuclear ela é formada, né, por cargas positivas. Então, aqui no núcleo, nós temos uma carga positiva. E na eletrosfera, uma carga negativa. Então, o que nós podemos perceber é que, dependendo dessa distância, né, a atração nuclear é mais forte ou mais fraca. Tá? E aí, certamente, nós teremos a formação de ligações mais fortes ou mais fracas, dependendo de qual é o nível que se está utilizando. Então, notem que o período 2, o segundo período da tabela periódica, ele pertence àqueles elementos que têm 2 níveis, K e L. Tá? Então, o carbono, o nitrogênio,
oxigênio, flúor e assim por diante, eles executam as ligações químicas usando os elétrons do nível L. Então, vê que a distância desse nível ao núcleo não é nem tão longa e nem tão curta. Ela é adequada, né? Mas agora, o nitrogênio, oxigênio e flúor, eles têm maior, a carga nuclear deles é maior, porque o carbono tem a carga nuclear 6, o nitrogênio 7, o oxigênio 8 e o flúor 9. O que isso quer dizer? Basicamente é o seguinte, ó. Se você vamos supor que tu tem um núcleo com 6 cargas positivas, que é o caso do átomo de carbono, ou do elemento carbono, 6. Então, no nível L, ele tem os elétrons de valência aqui. Então, esse elétron de carga negativa será atraído por 6 prótons. Agora, considere o núcleo, digamos, do flúor, né? E aí você passa para 9 cargas positivas. E o elétron também está no mesmo nível, que é o nível L. Então, o que acontece agora com este elétron que está no nível L? A atração nuclear é muito mais forte. Então, a escolha do elemento carbono também ela modula isso, né? Essa distância do elétron ao núcleo e o número de partículas positivas no centro do átomo tem um impacto muito grande na eficiência das ligações. Então, você pode ter ligações muito fortes ou muito fracas, né? E a vida ela se sustenta no meio termo. As ligações não são nem tão fortes e nem tão fracas, elas são moduladas. Daí, como exemplo aqui, né? Um aminoácido, a cisteína, né? Ela tem um fragmento, um residual de enxofre aqui. Tá? Então, a cisteína é um tiol, um amino e um carboxilado. Só que a cisteína pode formar um dímero. E esse dímero é a conexão enxofre-enxofre. Então, vejam que essa ligação química aqui é entre dois elementos, o enxofre, que está no terceiro período aqui. Ó. Então, ele faz uso dos orbitais no nível M. E o nível M é mais distante da região nuclear. Então, por consequência, essa ligação enxofre-enxofre, nível 3, ela é mais fraca do que uma ligação carbono-carbono, que é o nível 2. Então, nesses casos em particular, o que acontece é que, por exemplo, né, você pode conectar e desconectar dois átomos de enxofre muito mais facilmente do que dois átomos de carbono. Então, a ligação enxofre-enxofre, ela pode, assim, ó, vamos imaginar um switch, uma maquininha de liga-desliga, liga-desliga, liga-desliga. Né? É muito fácil ligar e é muito fácil desligar. Então, esse mecanismo on-off, as células usam, por exemplo, na construção de um polímero, de um fio de cabelo, de uma fibra. E quanto mais esse mecanismo existe de ligação enxofre-enxofre, mais é que a fibra proteica enrola. Né? Então, um cabelo enrolado e um cabelo mais liso é um cabelo que tem um teor maior e menor de cisteína. Então, quanto mais cisteína tem o cabelo, mais enrolado é. Né? Então, a raça negra, por exemplo, tem um teor de cisteína no cabelo muito maior do que a raça branca. Mas isso não quer dizer que os brancos não têm cabelo enrolado, até tem, né? Mas é mais comum em quem? Nos negros, que tem pele morena. Por quê? Porque daí o teor de cisteína no cabelo é maior. Mas esse enrolar dessa fibra, ela tem uma origem, né? É a ligação de enxofre que é formada entre uma fibra e outra, entre uma cadeia poliproteica e outra. E quando elas se ligam, uma forma de ajustar o volume é enrolar uma em relação à outra. Tá? E aí, claro, o carbono, né? Ele é
o meio termo entre ligações muito fortes e ligações muito fracas, né? Então, ele resiste bem a algumas condições que outros átomos não resistiriam. Bom, em relação ao carbono, vocês lembram também que tem duas figuras importantes, que é o Libel e o Van 't Hoff, né? Que é a ideia deles de que o carbono ou tem, né, a tetravalência, e essa tetravalência ela acontece numa figura geométrica que é um tetraedro. E o tetraedro, mostrado aqui, tem as ligações idênticas em 4 direções e um ângulo de ligação de 109 graus. Tá? Ok? Bom, isso é a teoria, né, mais simples, que agora vamos dar uma olhadinha, né, de que maneira, né, os cálculos, de que maneira o avanço na química e na física do século XIX para o século XX, de que maneira elas impactaram, de que maneira elas auxiliaram, né, a construção desse conhecimento, que é exatamente entender como que esses elétrons se distribuem ao redor do núcleo, né? E aí vem a contribuição de inúmeras personalidades, né? É o Einstein, é o Planck, é o Bohr, é o de Broglie, são cientistas famosos, né, que contribuíram enormemente para entender um pouquinho esta questão de como que o elétron se comporta, né? Então, a gente sabe que agora que o elétron, ora ele pode ser tratado como onda ou como matéria, né? Então, se ele é matéria, ele tem uma massa, mas ele se movimenta como se fosse uma onda. E aí é preciso ter equações matemáticas que possam descrever isso, descrever essa dualidade, né? Então, essas equações são as equações de onda aplicadas, né, aos elétrons. Então, as equações matemáticas, o que elas descrevem? O comportamento dos elétrons, né? Então, essas equações nos levam a uma função de onda e a solução dessas equações nos dá uma ideia, né, de onde os elétrons estão colocados, de onde eles estão, onde é que eles estão no átomo, né? Então, surge o conceito de orbital molecular. Então, veja que o orbital molecular, desculpa, o orbital atômico. Então, veja que o orbital atômico é uma solução elegante das equações. Então, é um formulismo matemático que dá uma solução, que dá uma resposta, que dá um gráfico. E esse gráfico descreve, então, ao redor do núcleo, onde está o elétron, a probabilidade de encontrar o elétron lá. Então, os orbitais que nós usamos hoje, S, P, D, F, todos têm uma forma, uma grandeza e têm direcionalidade. Esse critério aqui é importante, né? Nós conhecemos os orbitais, o S, o P, o D e o F. Então, nós temos o nível K, L, M, N, O, P, Q, e nos níveis, os subníveis, que são os orbitais S, P, D e F. Cada orbital tem um máximo de elétrons, vocês já conhecem, e aí é interessante, né? O orbital primeiro, o S, ele é esférico, como está posto aqui, enquanto que o SPDF ele é direcional. O que é direcional? Ele tem uma densidade eletrônica dirigida, né? Localizadas ou nos eixos ou entre os eixos. Então, percebam aqui nos orbitais do tipo P, o que acontece com ele, né? Nós temos a direcionalidade dos orbitais segundo um eixo de referência. Já no orbital S, ele não tem, ele é adirecional, não tem direção. Ele se distribui igualmente, né? Ele é uma superfície ISO, né? Ele tem a mesma densidade em qualquer ponto, porque é uma esfera. Enquanto que no P, tu tem aqui no eixo X, mas não tem no eixo Y e nem no Z. Depois passa para o Z, depois passa para o Y. Então, são 3 orbitais direcionados nos eixos cartesianos. No orbital D, aí é interessante que tem
orbitais que se orientam de acordo com os eixos, né? Ou entre os eixos. Por exemplo, aqui nos eixos, né? Os eixos. Ou entre os eixos. O que mais que acontece aqui nesses orbitais? Observe que tem uma cor distinta, né? O que é isso, na verdade? O orbital descreve a probabilidade de encontrar o elétron. O elétron nunca se encontra exatamente sobreposto ao núcleo. Ele sempre tem uma distância dele. O elétron é negativo e o núcleo é positivo. Então, tu tem uma atração, mas nunca o elétron está exatamente sobre o núcleo. Então, esse ponto de referência aqui é chamado ponto de densidade eletrônica zero. Então, é um ponto nodal, né? O termo nodal quer dizer, na verdade, isso, né? A distribuição de elétrons naquele ponto, a probabilidade é zero. Tá? E aí nós vamos observar que tem diferentes cores. Isso quer dizer que essas cores resultam, na verdade, do cálculo matemático. A solução da equação de onda te dá um gráfico. E esse gráfico assume valores positivos e negativos. Né? Então, é a mudança no sinal da função de onda. É apenas isso. Né? Então, de novo, aqui, ó. Agora, aqui o que acontece no orbital D? Tu tem um azul mais forte e aqui um azul mais claro. Exatamente indicando isso, né? Indicando essa questão que está posta aqui. Né? Então, aqui tu tem orbitais fora de fase e que também fora de fase, mas na diagonal em fase. Notem no orbital F a complexidade que se dá. Mas tudo isso aqui foi possível com o quê? Com cálculos, né? Com o uso de computação e com muita matemática. Muita matemática. Tá? Então, assim, ó, agora para nós fecharmos a aula no dia de hoje, isso aqui é só uma forma que eu vou mostrar bem simples, né, de como esse conhecimento foi consolidado, né, no início do século XX. Quando nós olhamos do ponto de vista matemático, né, e nós queremos descrever a posição de um ponto num sistema de coordenadas cartesianas, no eixo x, y, z, então imagine um ponto no sistema coordenado de cartesianos, né? X, Y, Z. Então é muito fácil fazer a descrição desse ponto, porque são nos planos. Ou descreve no plano X, Y, Z, ou no plano X, Y, ou no plano X, Z, e assim por diante. Mas, para o elétron, ele se move ao redor desta partícula e ele tem uma distribuição radial que depende da posição dele em relação ao ponto central, que é o núcleo. A esse ponto aqui. Então, o elétron, nesse ponto, digamos assim, num volume esférico, então, este ponto aqui, como é que ele é descrito do ponto de vista das coordenadas? Então, agora não é mais uma coordenada cartesiana, mas sim é esférica. Também chamado de coordenadas polares. Né? O que quer dizer isso? Que agora o elétron está distante do ponto de referência num raio R, em relação ao eixo Z num ângulo θ, e esta posição e este vetor de referência de raio R, quando projetado no plano XY, te dá a projeção dele aqui, e essa projeção cria um ângulo φ entre o eixo e a projeção, o eixo X. Então, agora nós podemos descrever a posição deste elétron, ou deste ponto, numa esfera, conhecendo as três expressões. E observem que as três expressões relacionadas ao eixo X, Y e Z, eles têm uma dependência do seno e do cosseno dessa figura. Porque observem que o ponto ele pode se locomover
para cima e para baixo, né? Então, quando ele faz esse movimento aqui, ele fecha a esfera na direção, digamos, vertical. Se o ponto agora se move assim, ó, se ele vem para cá, né, nesse sentido, o que acontece agora? Ele vai descrever uma projeção no plano x, y. E essa projeção, então, depende agora do ângulo psi. Né? Então, tem agora uma dependência angular do ângulo θ e do ângulo psi. E essa dependência angular, ela se expressa através ou do seno ou do cosseno. Tá? Então, essas três equações são usadas quando você quer descrever a posição de um ponto numa superfície, num objeto esférico. Bom, e daí vem toda a questão da como que a matemática auxiliou, né, os físicos e os químicos a entender isso. Então, nós vamos usar informações, né, a respeito dos elétrons, da região nuclear, das cargas nucleares, assim por diante. Então, o raio, a carga do elétron, a contribuição efetiva do núcleo, e, a partir disso, estabelecer funções, equações, né, funções e equações que descrevam, então, a função radial, a função de onda radial, a função de onda angular, a função de onda, a densidade de elétrons e a função de distribuição radial. Essas equações, todas elas, são usadas para descrever, por exemplo, como que é para um elétron num orbital S. Então, é um decaimento exponencial, você já conhece isso, né? Então, esse decaimento exponencial, o que ele representa? Que à medida que você se afasta da região nuclear, né, o R, que é o raio, na verdade, a densidade cai. E no conceito que nós temos, a função de onda, quando ela é elevada ao quadrado, ela descreve um evento probabilístico. Então, a função de onda ao quadrado nos dá o quê? Nos dá probabilidade de encontrar o elétron. E quando nós fazemos um corte nessa função de onda, nesse ponto aqui, a figura que aparece no corte, né, é uma seção transversal, então aparece a figura esférica. Então, sempre o orbital S ele tem a forma esférica. Claro que o tamanho dele aumenta ou diminui, né, mas não importa. A distribuição radial, né, dos elétrons no orbital S, então, por exemplo, tem lá uma esfera, tá? E aí vamos imaginar que tem o ponto central aqui. Então, o elétron, o que ele tem? Ele tem a carga, carga negativa. E o núcleo é a carga positiva. Então, opa, o que eu fiz aqui? Ih, peraí. Viu? Otas. O que deu? Foi virar fora. Não viu? Mais uma. Mais uma. Não. Eita. Aqui. Tá. Acho que apertei algum lugar que não devia. Então, aqui. O elétron ele vai se distribuir nessa figura hipotética de forma circular, né? De forma radial. Ele pode ter uma distribuição, dependendo do R. Observe que o R aqui, né? Ó, tem uma distância do núcleo. Então, à medida que o R aumenta, a distribuição radial diminui, mas tem um máximo aqui. Então, jamais o elétron irá ocupar a posição exatamente em cima do núcleo. Não tem. Tá? Não tem essa possibilidade. Mas, majoritariamente, ele estará disperso numa região próxima ao núcleo. Tá? Próxima. E, algumas vezes, numa região mais externa, né? Então, a função da distribuição radial é exatamente prever
qual é a posição mais populada pelo elétron. E é isso que vai dizer aqui. Tá? No orbital P, aí nós conhecemos, né? O orbital P, o que ele tem? Ele tem um conjunto de equações que descrevem todas essas funções, seja ela radial, angular, a função de onda e a densidade eletrônica. Então, quando se faz a solução da equação para um orbital P, o que a solução nos dá? Nos dá um gráfico, né? Que tem um quadrante com valores positivos, aqui, por exemplo, valor positivo, e valor negativo aqui. Então, quando você faz esse gráfico em 3 dimensões, ele fica com um pico e um vale. Né? Então, aqui se assume a função de onda, assume valores positivos, e aqui valores negativos. Né? Então, como é que se trabalha essa questão do elétron, valor negativo? Não tem, né? O que tem, na verdade, é elevar esta função de onda ao quadrado. Então, quando se eleva ao quadrado, agora os valores negativos assumem valores positivos. Mas percebam que o valor positivo daqui, né, tem uma conotação, né, que ele é invertido deste. Então, nós criamos um nó exatamente nesse ponto. Por isso que o orbital P, quando se faz o corte na seção transversal aqui, essa seção de área, quando cortada aqui, te mostra uma parte azul e uma parte vermelha. E essa parte no centro é a região do plano nodal. Né? Então, isso é característico de orbitais P. E agora, a distribuição radial de um orbital P, ele é exatamente igual a um orbital S. Mas, no orbital 2S, por exemplo, aqui, ó, 2S, o que acontece quando se faz a solução da equação de onda para um orbital 2S? Ele vai criar regiões positivas e negativas. Né? E essas regiões positivas e negativas, você eleva, então o gráfico que você eleva ao quadrado, a função de onda ao quadrado, e agora tu faz um corte. Então aqui deixa eu só aumentar aqui um pouquinho, né? Então você faz o corte, e do corte, aqui, não, aqui. Onde é que tá? Fugiu. Aqui, ó. Então, quando se faz o corte, tu vai ter um plano nodal aqui, que está aqui, e esse aqui. Então, observe no orbital 2S, né, que ele tem um plano nodal que é em cima do núcleo e um plano nodal aqui. Os nós, tá? Os nós. Eu quero mostrar para vocês, vou parar aqui a apresentação. Claro, existe aqui o P, né, depois o D, que é muito mais complexo, né, a função de onda para um orbital D. Aqui é um 3P, orbital 3P. Notem que ele tem, o orbital 3P tem um plano nodal aqui e um plano nodal aqui. E o D é muito mais complexo. Né? Aqui é um exemplo de um orbital D quando trabalhado de acordo com essas ferramentas, que nós temos ferramentas computacionais. Mas, para fecharmos a aula, deixa eu voltar aqui. Vou parar a apresentação e vou pegar agora na internet. Então, olha só, pessoal, no material tem o link que acessa essa página aqui. Tá? Essa página aqui. Olha só. É um material interessantíssimo de um pessoal de... Ué, mas por que eu não consigo trabalhar aqui? Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Aqui, ó. Orbital S. Tá? Então, ele descreve a densidade eletrônica, a função de onda, em uma forma diferente de você enxergar, a distribuição radial aqui em pontos, né, e as equações. Então, para o orbital S, densidade de elétrons, é isso aqui. Ó, tá?
tu tem uma distribuição exponencial, e quando se faz o movimento do filme, observe que o corte que se faz da seção diária te dá uma forma, e essa forma é a forma do orbital circular. Então, para o orbital S. Né? Mas se você agora pegar, por exemplo, a distribuição radial para o orbital S, é essa aqui. Pegamos o orbital P. Né? Como é que é o orbital P? A densidade eletrônica dele, como é que se enxerga isso? Está aqui, né? Ó. Então, esta é a função de onda ao quadrado. Né? Você pode pegar aqui a equação. Né? Então, a equação, quando resolvida, te dá isso aqui. Uma região positiva e uma região negativa. Notem que aqui nesse ponto, tem a inversão do sinal da função de onda. E aqui nós teremos, então, um plano nodal. Quando você agora pega esta função matemática e eleva ela ao quadrado, então tu tem a densidade eletrônica. Então, aí agora, nós observamos que, olha só, então, quando o plano aqui, a seção transversal, ela sobe e desce, as duas esferas, ou os dois lóbulos, no lado direito e no lado esquerdo, elas ficam com cores diferentes, mostrando que nesse momento a função de onda inverteu o sinal. Então, tu tem um orbital P, que se desenha sempre na forma de um duplo altero. Tá? Bom, na página você pode pegar várias. O orbital 3P. Tá? Vamos pegar o 3P. Então, o 3P, a função de onda dele está aqui. Professor, desculpa. Notem que... Opa! Não está a tela compartilhada desde que o senhor parou de gravar, eu acho. Não. A gente só viu o início. Desculpa. Putz. Para então. Então tem que voltar e compartilhar. Ai, caramba. É verdade. Não, é o guia do Chrome. Tá, agora está. Desculpa aí, tá? Então aqui, né? Ó, esse aqui é o orbital 3P. Então, quando se faz a solução da equação, claro, a equação do orbital 3P é muito mais complexa, que está na sequência. Você pode vir aqui, equação do 3P. Ok. O que ela tem, essa equação? Tem vários componentes, né? A função de onda radial, a função de onda angular, a própria função de onda, a densidade eletrônica e a função de distribuição radial. Aí você volta no gráfico, ó. Então, quando se faz a solução para o orbital 3P, o que você nota? Uma cor no plano, digamos, no quadrante positivo e uma no quadrante negativo. Então, aqui a função de onda trocou sinal, positivo e negativo. Então, tu tem um positivo aqui e um negativo aqui. Mas esse pico mais intenso tem o seu espelho aqui embaixo. Então, aqui é positivo e aqui é negativo. Então, o que nós temos? Um nó aqui e mais um nó aqui. Agora, olhando como é que se comporta, né? Ó, a densidade de elétrons ela é maior nessa região aqui, né? Nessa região. Se nós colocarmos a densidade aqui, eletrônica, ó, agora sim. Então, faz o corte, sobe, desce, você pode parar num ponto aqui, parei aqui. Ao parar aqui, tu enxerga os dois lóbulos com o sinal trocado, ou com a cor diferente. Se for mais embaixo, né? Ó, quando chega nessa região quase próxima ao eixo de referência, o corte aqui é feito e revela o quê?
que nós não temos apenas um plano nodal, nós temos um aqui e mais um aqui. Tá? E a distribuição radial vai revelar qual é a região mais densamente populada. Que região é essa? Essa região aqui, porque o nível 3P. Por fim, orbital D, só para nós fecharmos. Orbital D. É muito mais bonitinho, né? Mas em compensação é muito mais complexa a sua solução. Tá? Então, vamos ver aqui, função de onda. Tá, função de onda. Note, né, que o desenho e o movimento da criação, né, da geração da imagem, né, é muito, muito bacana. Tá? Aí, a partir deste, nós fazemos a função de onda. Função de onda, não, densidade, desculpa aqui. Esse aqui. Ó. Agora vamos descer o plano. Até aqui. Um pouquinho mais. Opa! Então, nota que ele começou a cortar o pico menor aqui. Mais próximo ao eixo. O que eu fiz? O que forma, né, o que origina, né, essa espécie de um toroide, de um pneuzinho, né, entre os dois lobos aqui desse orbitão, né? É exatamente esta distribuição radial, né? E aí, quando nós olhamos a distribuição radial, aqui, né? Vamos ver como é que ela aparece, ó. Tá? Então, apenas uma. Ok, pessoal? Então, se vocês olharem, deixa eu parar de compartilhar isso aqui, deixa eu voltar na nossa reunião. Se vocês olharem no arquivo, tá? Na janela, no arquivo, tem o link. Tá? O link está aqui, ó. Deixa eu ver onde está o link. Ó, você vem aqui e copiar esse link. Professor, não está aparecendo de novo. Não tá? Agora, quando tu falou do link, parou de aparecer. Então de novo, desculpa aí. Então, na janela, compartilhar. Foi, né? Agora foi, obrigada. Isso. Então, esse é o link. Você acessa ele, é o pessoal de Sheffield, né? E é muito bonito, né? Você imaginar que a solução matemática te dá essas equações aí, ok? E aí, claro, essa solução matemática permitiu, né, que os cientistas da época pudessem formular todas as teorias e fundamentalmente, deram consistência, né, à ideia da estrutura atômica, das reações químicas. E para nós, como químicos, né, a questão de prever propriedades físicas e químicas, particularmente as químicas. Tá? Muito bem, então era isso, né, por hoje. Esse material já está lá no Moodle, né, e apenas hoje a gente reforça um pouco mais. Eu vou para a gravação aqui. Se alguém tem algum comentário,